Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o lugar do seu aprendizado. Hoje nós estamos na nossa quinta aula do nosso curso de capacitação para professores da EBD. E se você é novo por aqui, está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para receber as notificações para o YouTube te avisar quando a gente publicar conteúdo novo. Já deixa seu like também e deixa aqui embaixo seu comentário, dando seu feedback, sua opinião e também dizendo aí quais os próximos temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos e irmãos para que mais pessoas conheçam aí o nosso trabalho que foi feito com muito carinho para vocês, ok? Então vamos embora para o vídeo de hoje? O tema da aula de hoje vai falar sobre o professor da EBD em aplicações das lições de forma evolutiva e sem protocolos. Vamos embora que tem bastante coisa legal hoje. Bom, aqui nós temos o nosso professor Dominguinho, novamente, como nós já sabemos. Ele vai passar aqui o nosso organograma de hoje, os nossos conteúdos de hoje, melhor dizendo. Nós vamos relembrar alguns conceitos que nós já vimos em aulas passadas, inclusive existe uma playlist salva aqui no canal com todas as aulas anteriores, então não deixe de acompanhar todas as aulas, é importante você seguir essa cronologia. Nós vamos caracterizar a nossa sociedade atual, nós vamos mostrar a Bíblia como fonte de sabedoria para todo e qualquer ensino. Nós vamos diferenciar pudor e tabu, nós vamos fazer aí um contraponto com esses dois temas. Nós vamos ver algumas das consequências da prisão intelectual e nós vamos abordar também o tema da urgência na comunicação. Então, vamos embora? Vamos lá, vamos revisar na aula 3 aqui. Na aula 3 nós falamos sobre educação, cultura, comunicação e tecnologia. Foi uma aula bastante rica nesse quesito, nesses conteúdos, então vale a pena você dar uma olhadinha lá. Mas, revisando rapidamente, a gente tem que, para a gente fazer educação, a gente precisa desse triângulo em volta aqui, ó, tá completinho. A gente precisa saber a cultura dos nossos alunos, da nossa classe. A gente precisa estabelecer a melhor forma de nos comunicarmos com ele, de modo que a gente passe a mensagem e eles entendam e retribuam, e também fazer uso das tecnologias que são bênçãos para a nossa vida, para a propagação da mensagem do Rei. Se você quiser saber mais a fundo, repetindo, dá uma olhadinha no vídeo da aula 3. E aí, fazendo uma revisão aqui da aula 4, onde a gente viu o papel do professor na modernidade e na pós-modernidade, nós falamos de Bauman, sobre modernidade sólida, modernidade líquida, e nós vimos que o professor, na atualidade, ele tem papel de mediador e não mais como aquela pessoa suprema, aquela pessoa sagrada, de sabedoria, né? Indiscutível. Ele é mediador do conhecimento, ele orienta e acompanha o estudante no próprio processo de aprendizagem. Então, a gente viu aí as diferenças, né, do professor ao longo da história e também nós vimos como nós, professores da EBD, podemos desempenhar um papel de mediador com qualidade na vida dos nossos alunos. E aí agora nós vamos caracterizar intelectualmente a nossa sociedade nos dias de hoje. Então vamos lá. Como que isso se dá? As pessoas elas têm um fácil acesso à informação. Lembra lá daquela aula que a gente falou sobre a questão da internet, como está tudo muito fácil, como a gente consegue pesquisar sobre praticamente qualquer assunto. As pessoas dispensam o saber profundo. As pessoas elas vão muito no raso do conhecimento, sabe? Ela já pega uma definição básica, já vê mais ou menos como funciona a coisa e para por ali. E aí a gente tem diversas pessoas que se levantam falando de diversos assuntos como se fossem super sábios naquele assunto, quando na verdade são rasas. Poucas pessoas querem se aprofundar no conhecimento, querem se especializar em alguma coisa. Então, a nossa sociedade, intelectualmente falando, ela dispensa o saber profundo e parece que todo mundo sabe muito. Por quê? É consequência do fácil acesso à informação. Eu pesquiso um assunto aqui rapidamente, uso uma técnica de oratória e já parece que eu estou falando super bem, que eu sei muito sobre o assunto. E uma outra característica é a questão da pouca idade e muita informação. Isso chega a ser até um pouco perigoso. As nossas crianças, adolescentes e jovens têm o acesso à informação de maneira descontrolada até, podemos dizer assim. E aí, aonde que a Bíblia entra no meio disso tudo? Já que nós estamos falando de uma educação no contexto cristão, aonde que a nossa Bíblia, né? Aonde que a palavra de Deus entra nisso tudo? E aí existe uma frase do Billy Graham que ela se aplica perfeitamente nessa situação, que diz assim:
A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou seja, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela está tão atualizada para qualquer tempo, para qualquer época, que até o que ainda não aconteceu, ela já está à frente do seu tempo, já garantindo que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Como já disse Jesus, os céus e a terra passariam, mas as palavras dele não iriam passar. Então, se a Bíblia é atual e ela pode ser aplicada em qualquer época, não é indispensável nós fazermos o uso da Bíblia no nosso ambiente de educação cristã. Não existe educação cristã sem ter a palavra de Deus como centro de toda essa educação, ok? Bom, vamos falar aqui agora sobre o acesso à informação. Com a internet na palma da mão, através dos smartphones, qualquer dúvida pode ser buscada na internet, qualquer novidade pode ser consultada, itens podem ser comprados e muito conteúdo benéfico e também maléfico está aí disponível, pode ser acessado praticamente sem restrição de público. E com esse acesso exacerbado aí de informação que a gente tem, a gente às vezes acaba não tendo um filtro para poder selecionar coisas que são saudáveis ou não para as crianças, né, assistirem. Muitos pais não têm esse controle. Alguns têm, mas alguns também, infelizmente, não têm. E aí, aonde que isso vai entrar na nossa sociedade? Aonde que isso vai entrar na nossa aula como EBD? Se você tem lá seus alunos que têm um acesso vasto à informação, se você tem lá seus alunos que podem pesquisar sobre diversos temas, se você levar uma aula rasa demais, uma aula que não agregue muito para eles, eles têm aulas aí excelentes disponíveis de forma gratuita, eles acessam do celular deles, da casa deles, a hora que eles quiserem. E aí eles podem querer alegar que não precisa ir na EBD para assistir aula porque ele aprende mais no YouTube, aprende mais numa live do que na EBD presencial. A gente deve concordar com isso? Isso é factível? Isso é plausível? Nós temos que analisar ponto a ponto. Não estou dizendo que eu concorde com esse tipo de atitude, só que isso também é um alarde, isso também é um alerta para a gente revisar como têm sido nossas aulas. Será que eu realmente estou rendendo o meu melhor? Será que eu realmente estou me dedicando ao máximo? Será que eu realmente estou agregando alguma coisa, já que essa sociedade está tão inchada de informação? Então a gente precisa prestar atenção nisso daí. E aí agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do pudor e o tabu. Vamos lá, o que seria pudor? É um sentimento de vergonha, uma timidez, um mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia, a inocência. E o tabu ele está relacionado à proibição, censura, perigo, impureza de determinadas atividades sociais. Vamos lá. Por que eu coloquei esse tema aqui para a gente falar sobre ele? Você lembra que eu falei que as pessoas têm acesso à informação de maneira super à vontade? Pois bem, existem certos assuntos que têm base bíblica para falar, têm respaldo bíblico para falar, só que as pessoas, por pudor, por sentimento de vergonha, timidez, acabam não abordando certos assuntos dentro da igreja, dentro do templo, é óbvio, no momento apropriado para isso, né? Na reunião apropriada, com as pessoas apropriadas. Só que aí acabam não falando sobre determinados assuntos e aí não acaba educando biblicamente sobre determinado assunto. E aí aquilo se torna um tabu, se torna algo como proibido, censurado, né? Algo impuro. E aí as pessoas acabam ficando curiosas ou então achando que aquilo é um pecado, que aquilo é algo errado. E aí, por falta de conhecimento, muitas pessoas acabam aí se martirizando e passando por N situações. O que a gente precisa prestar atenção? O que tem respaldo bíblico que a gente para falar, como a gente já viu a frase lá atrás, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã, a gente não deve criar tabus em cima de assuntos que devem ser falados, em cima de assuntos que devem ser abordados. E da mesma forma que a gente deve ter pudor na maneira que a gente vai passar esses assuntos, de forma respeitosa, de forma educada e de forma não deselegante, sem ferir ninguém. Só que tem coisas que precisam ser ditas. E aí, essas coisas que precisam ser ditas, como eu disse, precisam ser ditas. Então,
a gente tem que usar a Bíblia aí como base para a gente também não deixar as pessoas perecerem por falta de conhecimento e aprenderem de forma errônea lá fora, na internet, seja onde for. Isso acontece muito quando se trata de jovens e adolescentes com assuntos de natureza sexual, com assuntos sobre bebidas, com assuntos sobre drogas e, enfim, outros assuntos que a gente tem aí bagagem bíblica para falar sobre, só que por pudor, por uma certa modéstia, a gente acaba se fechando. Só que é melhor você educar de acordo com como manda a palavra do que você deixar essa pessoa se perder lá fora e aprender de forma errada. Então vamos lá, vamos ver aqui uma das consequências da prisão intelectual. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A, diz: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. As pessoas estão se perdendo, estão aceitando qualquer heresia, estão aceitando qualquer ensinamento, porque simplesmente agem como esponja, absorvem tudo que lhes é dado. Elas abrem a boca e recebem o alimento da maneira que vem, não avaliam o sabor, não avaliam o ponto de cozimento, isso se tratando de alimento espiritual. E aí elas saem ingerindo qualquer coisa e achando que aquilo é regra para a vida, mas não analisa se aquilo realmente está pertinente, está de acordo com a palavra. Então o povo é destruído, o povo perece porque lhes falta conhecimento. E nós, enquanto professores da escola dominical, nós, enquanto agentes da educação cristã, a gente deve investir para que o conhecimento se expanda, para que o conhecimento se espalhe, para que mais pessoas conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor e tenham sede de conhecê-lo, para não serem destruídas pela consequência da prisão intelectual. Então, rompa suas cadeias, rompa suas próprias prisões e estude acerca da palavra de Deus. Como que eu vou agir, então, na aplicação das lições? A gente precisa conhecer a nossa classe a nível cultural, intelectual e pessoal. A gente deve adaptar-se à realidade da nossa turma. Eu preciso estar seguro e à vontade para falar sobre certo assunto. Se eu não estiver sentindo a vontade para falar com o assunto, às vezes por causa da classe, às vezes por causa do tema, eu preciso comunicar ao meu superior. O que eu não posso deixar é passar batido um assunto que talvez deveria ser tratado com um pouco mais de cautela simplesmente porque eu não estava preparada. É melhor passar para outra pessoa que talvez esteja um pouco mais pronta para aquilo do que fazer mal feito. E fazer aplicações que os meus alunos se vejam nelas e possam reaplicar em suas vidas. É aquela questão da contextualização. Lembra lá que Jesus fazia muito disso com as parábolas e com suas pregações? É exatamente sobre isso. E aí, novamente, reforço a nossa urgência de comunicação. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Nós teremos uma aula exclusiva sobre comunicação. Em breve nós trataremos desse assunto. Só que a gente também precisa se conscientizar de captar mesmo os feedbacks que os nossos alunos dão, os olhares, se ficam muito perdidos, se há muita interação nas aulas, se não tem, se parece que você está falando sozinho, se você só está lendo a revista. Então começa a avaliar aí esses pontos e vamos nos agilizar nessa questão de fazer uma comunicação eficiente, uma comunicação efetiva. E aí, para finalizar aqui, o nosso versículo do dia está lá em Ezequiel 44, versículo 23, que diz: E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Está nas mãos do povo de Deus, está nas mãos da liderança do povo de Deus, dos mestres, ensinar o povo como agir, ok? Se você ficou até aqui, meu muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Fica com a gente para um próximo vídeo. Aguarde aí que a outra aula vai ser muito boa também. Fique com Deus. Tchau, tchau.